Daí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Filho, fundador e editor da revista Seguros em Foco, primeira revista independente do país voltada para o mercado de seguros. Este vídeo do programa Minha História da Seguros em Foco está especialíssimo. O nosso convidado é um dos gigantes do nosso mercado. Em matéria de currículo, imbatível. Para quem o conhece, já teve o prazer de conversar com ele, mais do que um grande executivo, sabe da incrível pessoa humana que ele é. Segurador, dirigente, político e empresário de sucesso, esse paranaense de Paranaguá, nascido em 23 de dezembro de 42 e formado em Direito pela PUC, já foi governador do estado do Paraná, presidente da Bamerindos Seguros, por 3 vezes presidente da Funenseg, presidente da Penaseg por 6 mandatos consecutivos e presidente da CNSEG, isso para ficarmos em apenas alguns dos cargos que ele ocupou. Conheça agora a história de João Elísio Ferraz de Campos. Doutor João Elísio, é um prazer recebê-lo aqui no programa Minha História da revista Seguros em Foco. Obrigado por nos receber e compartilhar um pouco da tua história com o nosso público. O prazer é todo meu, né? De estar aí ainda, alguém lembrando da gente, porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo, né? Mas a história do senhor é muito rica. Para mim é uma satisfação muito grande. Satisfação é nossa, com certeza. O senhor é um homem que atuou em muitas frentes, né? Político, empresário, segurador, sempre com muito sucesso. Na verdade, eu posso ser considerado um homem de seguros, porque eu comecei com seguros e até hoje estou em seguros. Quer dizer, eu comecei com 20 anos e já estou com 78, quer dizer, eu tenho 58 anos de seguro. Claro que em muitas ocasiões eu fazia as duas coisas, mas eu nunca deixei de ser segurador, nunca. Quando eu comecei, eu tinha 20 anos, meu pai me chamou lá, eu ainda não era nem formado ainda, disse, olha, o Banco Comercial, que tem aquela seguradora comercial, que nós somos sócios deles, vão fazer uma empresa de corretagem de seguro. Então, você vai lá e se apresenta que você vai representar nosso grupo. A empresa chama-se COSEPA, Corretores de Seguro do Paraná S.A. Foi o primeiro cargo que eu tive de seguros, foi nessa empresa. Passado 3 ou 4 anos, a companhia comercial comprou uma outra seguradora no Rio, chamada Nova América de Seguros, e depois, mais 2 anos, comprou uma em Santa Catarina, chamada União do Comércio e Indústria. Aí eu entrei por elas, porque eu fiquei sendo diretor da Nova América depois da União do Comércio e Indústria. Quando houve a fusão do Grupo Segurador Comercial, eu passei, então, a ser diretor da Comercial de Seguros, que se chamava Grupo Segurador Comercial. Bom, isso eu imaginava que eu ia ficar o resto da vida nessa companhia, trabalhando, quando o Banco Comercial, num determinado momento, foi vendido. O banco foi vendido para o Bamerindos. Então, o Bamerindos ficou um dos principais acionistas dessa seguradora. Mas, essa época, eu já estava com o pé no governo. Porque, quando morreu o doutor Parigô, o doutor Emílio Gomes foi eleito pela Assembleia governador do Paraná. Eu tinha muita amizade com o doutor Emílio, principalmente com o doutor Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, que era o chefe da Casa Civil. Então, ele chamou um dia lá no Palácio, e eu me dava muito bem com o Guilherme. Ele disse, olha aqui, ó, você vai ter que fazer um sacrifício aí na tua vida e nós queremos que você colabore conosco na Fundepar, Fundação Educacional do Paraná. Eu, na hora, sim, fiquei pensando, mas aí fui falar com o pessoal do banco, que ainda a companhia era ligada, e eles pensaram, disseram, não, era 18 meses só que o doutor Emílio tinha de governo, termina e tudo bem, você volta e acabou-se. Mal sabiam ele que 18 meses depois o banco já não existia mais. Bom, aí eu fui para a Fundepar e fiquei lá 18 meses. Um órgão fantástico, foi a primeira experiência que eu tive como administrador público, mas era uma equipe técnica muito boa, que cuidava de todos os recursos da área da educação.
Eu posso falar porque não foi eu que criei, foi criada já no primeiro governo Ney Braga. E para tirar aquela burocracia da secretarias, as verbas federais, salário de educação, fundo de participação do Estado, tudo isso, ia para a Fundepar, e a Fundepar fazia a política em nome da secretaria. Por exemplo, comprava todo o material escolar, comprava carteira, construía as obras na área da educação, fazia tudo esse negócio. Tudo era em função. E ainda tinha uma parte de esporte que ela financiava também, e a cultura. A Fundepar ficou célebre com o concurso de contos e financiava a Filarmônica quando o Paraná fez aqueles congressos. Então, tive uma excelente aprendizagem. Aí, nesse ínterim, o que aconteceu? Aí terminou o governo do doutor Emílio e assumiu o governo indicado pela Assembleia, o governador Jaime Canet Júnior. Como eu tenho laços de amizade, sempre também me dei muito com ele, como eu já estava no governo, ele me convidou para criar a Secretaria de Administração. Fui o seu primeiro secretário e criei a Secretaria de Administração do Paraná, onde eu fiquei 3 anos e meio. Então, nessa secretaria também, experiência fantástica. E depois de trabalhar com o governador Canet, me ensinou muito, né? Porque ele era bem diferente de tudo que você possa imaginar. Era um homem. Se ele dissesse para você, eu vou trocar isso aqui, você pode esquecer que ele ia trocar dele. Podia cair o mundo, mas ele trocava. Eu até, antes de ele morrer, eu disse, eu tenho que escrever um livro das coisas que você fez, mas dessas coisas diferentes, porque, claro, administrou bem o Estado, tudo isso, mas ele diz assim, eu não faço promessa, eu assumo o compromisso. Promessa eu não faço, eu assumo o compromisso, aí eu vou fazer. Aí eu fiquei com ele 3 anos e meio, e aí, nesse ínterim, a Comercial passou para a Bamirim dos Seguros. O banco foi, aí ela ficou meio no ar, sobrando uns meses. Aí meu pai e eu fomos fazer uma visita para o Edson, conversar o que a gente faria com a companhia. Ele disse, olha, o melhor que tem é incorporar a companhia na Bamirindos. Ofereço isso para vocês, desde que o grupo que vocês fazem parte, que é o Grupo Canet, venha junto. Isso tudo, fizemos uma fusão, eu fui como diretor da Bamirim dos Seguros. E aí, bom, aí depois eu ainda fui candidato a deputado estadual, continuei no Bamirinos, fui lá, falei com o Edson, na época era o presidente do banco, disse, olha, está tendo uma oportunidade aí de ser candidato, tudo isso. Fui, tive uma excelente votação no estado do Paraná, eu fui o 5º mais votado, eu era menino de uma vez. E aí, cumpri o meu mandato de deputado até o final. No finalzinho, eu já estava pensando em me retirar da política, porque eu via que a Assembleia não era o meu jeito, eu era mais um executivo. Então, eu estava pensando em me retirar. Quando surgiu a eleição de 82. Antes disso, o que aconteceu? Tinha 2 partidos no Brasil, né? A Arena e o MDB. Eu era um deputado da Arena. Aí, quando houve essa divisão de partidos, o Canet fundou no Paraná o Partido Popular, que era o partido do Dr. Tancredo. Dr. Tancredo em Minas e vários outros nomes do Brasil inteiro, e no Paraná o Canet ficou. E eu saí da Arena e fui para o partido do Canet. Bom, aí nas vésperas das eleições de 82, sei lá, um ano antes, coisa parecida, o governo verticalizou a eleição. Ele percebeu que ele podia sofrer um revés muito grande, então ele fez o seguinte, você vai ter que votar no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, no governador, no senador, do mesmo partido. Porque o que acontecia na época? O deputado estadual era muito próximo da sua base. Então, a pessoa votava no deputado estadual e no federal ele já votava no partido da oposição, que era, na época, o MDB. Aí ficava inviável o Canet continuar no Partido Popular, como o doutor Tancredo também. Aí foi feita uma incorporação. Na minha vida, já tinha sido incorporado uma vez da Comercial pela Bamiriz, agora fui pela segunda.
o PP desapareceu e criou-se o PMDB. O doutor Tancredo foi para esse partido, o Canet também foi, ele se elegeu governador de Minas nesse partido. E no Paraná, o PMDB tinha o candidato que era o Richa, que tinha sido eleito há 4 anos antes, em 78, quando foi candidato a deputado estadual, ele era MDB e eu Arena. Nessa eleição, eu trabalhei para o Túlio Vargas, que era o nosso candidato a senador. O Richa era do outro partido. Aí, com essa ligação, houve um trato entre o Canet e o Richa, que o PMDB indicaria o candidato a governador, que era o Richa, já candidato na rua, tudo isso, e o PP indicaria o vice. Aí nós fizemos lá uma reunião dos antigos do PP, que ainda existiam, né? O partido já não existia mais, mas fulano, que era o companheiro do Canet, e eles me indicaram para ser o vice do Richa. Então, em 82, eu fui candidato a vice-governador, o Richa governador. Eu aí fui lá no Bamirindos, né? Eu era diretor da seguradora ainda, e disse, olha, está aparecendo essa oportunidade aí, eu acho que existe uma possibilidade muito grande de o Richa ganhar. E, para mim, como político, vai ser muito bom, porque aí eu serei o vice-governador. Aí já o Edson tinha morrido, aí falei com o Zé Eduardo, que tinha assumido. Aí o Zé Eduardo, estava parecendo bem que o Richa ia ganhar, então tá bom, vá, depois a gente estuda na tua volta daqui a 4 anos. E aí eu me aproximei muito do Zé Eduardo, porque quando nós assumimos o governo, o Richa me convidou para assumir o BADEP, que era o Banco de Desenvolvimento do Estado. Aí, bom, eu fiquei a vida inteira no banco, mas eu nunca trabalhei em banco. Quer dizer, então eu tinha uma noção, porque eu estava já há anos já no comercial e no Bamirindos, mas não sentado. Então, eu passei a trocar muitas ideias com o Zé Eduardo sobre esse problema de financiamento, tudo isso. E o BADEP estava passando uma situação muito difícil, porque o Banco de Desenvolvimento empresta dinheiro a longo prazo. Então, hoje, a tua empresa pode estar ótima, mas daqui a 8 anos eu não sei se vai estar. Então, tivemos alguns problemas sérios no BADEP, de empresas que o banco financiou, e aí estava carregando aquele passivo e não conseguia resolver. Então, o Richa achou melhor colocar o vice-governador dele para cuidar do BADEP. Aí eu fiquei lá, no Banco de Desenvolvimento, cumpri meu mandato, um banco de qualidade, de gente fantástica, gente técnica. O banco era um espetáculo. Mas ele tinha esse problema do passado, dos empréstimos que ele fez para grandes empresas e não conseguia receber. Passado um ano, o que o Richa fez? Pegou e colocou uma pessoa bastante ligada a ele no planejamento e eu, que era do outro partido, na Fazenda. Aí fiquei 2 anos como secretário de Finanças. Aí, isso, concomitantemente, o senhor era vice-governador, né? Vice-governador, presidente do BADEP, depois secretário da Fazenda, diretor da seguradora Bamirindos, tudo mesmo junto. Aí eu fiquei lá na Secretaria da Fazenda 2 anos, quando o Richa me chamou um dia e disse, olha aqui, eu vou sair do governo dia 9 de maio, porque eu vou me candidatar ao Senado. Então, eu vou passar o governo para você. E quando acontece isso, ele renuncia ao mandato. E eu assumo o governo com todos os poderes. Do dia 9 de maio até o dia 15 de março do ano seguinte, que foi os 10 meses que eu fiquei, eu tinha todo o poder do governador do Estado. Nomeava desembargador, nomeava ministro do Tribunal de Contas, lidava com a Assembleia. Então, e esses 10 meses, para mim, foram, vamos dizer assim, de uma satisfação muito grande. Primeiro que o Paraná é um estado fantástico. Né? Paraná, nessa ocasião, eu me lembro, a Folha representava, a Folha e mais encargos, representava 70% da arrecadação, tinha 30% para aplicar, e tinha crédito no Banco Mundial,
Foi no plano Funaro, né? Plano Funaro. E ainda tive a sorte de ser o governador justamente quando o plano Funaro começou e quando terminou. Então, não tinha que aumentar salário, não tinha que fazer nada. Eu entrei, o Brasil trabalhando em pleno emprego, não tinha gente para ser empregado, não tinha nada, então eu fiquei esses meses todos, de maio a março. Em março, quando eu saí, já estava começando a criar uns buracos. E aí deu a degringolada que depois teve que fazer um outro plano, porque o Funaro acabou o plano dele, porque não tinha jeito. Me lembro ainda que, no final, eu fui inaugurar uma estrada federal, que eu pedi para o governo federal deixar eu fazer e depois eles me pagavam. Marmeleiro Barracão, que é uma estrada, em termos estratégicos, é um espetáculo, porque você sai do Brasil e anda mais no território argentino, chegar em Buenos Aires, do que se der a volta pelo Rio Grande. Faltava essa ligação, Marmeleiro, Barracão, Barracão no Paraná, Barracão na Argentina. Aí fizeram estradas e muito mais. Eu, na verdade, eu não parei nenhuma obra que o Richa começou. Então, eu completei muitas obras do Richa, mas muitas. Além de ter iniciado algumas que eu não consegui inaugurar. Por exemplo, a estrada de Curitiba a Santa Felicidade, a duplicação foi eu que fiz, mas não deu tempo de inaugurar, porque choveu muito, e ela foi inaugurada um mês depois que eu saí do governo. Santa Felicidade, como é até hoje, era um bairro gastronômico e turístico em Curitiba, e aquela estradezinha acanhada. Eu disse, vou duplicar essa estrada. E dupliquei, fizemos uma outra rodovia. E a estrada de Alexandre Matinhos, porque eu achava que o litoral também, e principalmente eu como político do litoral, porque quando fui deputado, como eu nasci em Paranaguá, eu olhei muito pelo litoral. Então, eu resolvi fazer aquela estrada que sai antes de chegar em Paranaguá, ela sai e vai dar em Matinhos. É uma estrada de 3 pistas, né? São 4, 2 de cada lado, né? 2 pistas de cada lado, né? Sem divisão no meio e sem acostamento. Então, uma estrada que saiu um preço razoável. E resolveu o problema do litoral, porque se não fosse aquela estrada, toda época de praia ia ser um inferno. Hoje já é caótico, né? Todas as pistas, né? E ainda fiz aquele viaduto lá para sair direto na estrada. E também, mas eu não consegui inaugurar. A estrada foi inaugurada em maio e eu saí em 15 de março, porque aquele verão choveu demais. E no resto do Paraná mesmo, né? Eu inaugurei estradas pelo estado inteiro, de tanta coisa que o Richa deixou. E, na verdade, também, como eu era secretário de Finanças, eu conhecia tudo do Estado, porque o Estado estava na minha mão, todo dia eu estava vendo lá. Então, quando eu sentei na cadeira de governador, eu sabia onde estava o dinheiro, o que eu podia gastar, o que eu não podia fazer tudo, porque eu tinha tudo isso na cabeça. Fiquei 2 anos sentado lá na Secretaria de Finanças, é uma vantagem incrível, né? Tinha conhecimento, né? Então, essa foi a minha história. Aí eu terminei na política como governador do Paraná e ainda assumi um cargo só fora isso, que houve depois uma crise no PFL, e aí o deputado Aníbal Cury, o Jaime Lerner me chamaram para que eu assumisse o PFL, mas só o partido. E eu fiquei como presidente do partido. Aí o Jorge Bornhausen, que era o presidente nacional, ele prorrogou o mandato, acabei ficando 3 anos como presidente do PFL no Paraná, até o PFL apoiar o Beto Richa na primeira campanha dele, na primeira eleição dele. Então, eu fiquei dúbio, né, esses anos aí, entre um político e um segurador. Quando eu estava lá como só segurador ainda, numa reunião em Florianópolis, que nós fomos discutir como é que nós íamos fazer com o governo, com o estudo sobre o governo de Santa Catarina, estava lá nessa reunião o Dr. Mário Petrelli, que é meio catarinense, meio paranaense,
e o Arino Salom de Oliveira, que era o presidente da Bradesco. E nessa conversa, ele disse: escutem, Joelisa, a federação, o presidente vai sair agora, daqui a 3 meses. Pô, por que você não se candidata? Pô, mas a federação, eu moro em Curitiba, a federação é no Rio. Pô, vou ter que parar para pensar esse negócio. Tenho família em Curitiba, mulher, filhos, tudo isso, pais. Nunca saí de Curitiba, assim como para morar fora. Não, mas você devia pensar, não sei o que lá. Aí eu fui falar com o Zé Eduardo e disse: olha, Zé Eduardo, está aparecendo aí uma possibilidade. Aí ele disse: mas você ganha essa eleição? Porque não dá para entrar para perder. Eu digo: não, eu acho que eu ganho, eu garanto para você que eu ganho. E, incrível que pareça, logo em seguida, houve uma vaga na FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, e o Maurício Schumann foi para lá. Então, quando o Banco Bamirinos teve a intervenção, o Maurício era o presidente da FEBRABAN e eu era o presidente da FENASEG. As duas associações que cuidavam desses setores no Brasil. Uhum. Então, aí eu fiquei na FENASEG para ficar um mandato, fiquei 6 mandatos, fiquei 18 anos. É um negócio, quando eu penso hoje, digo: pô, não é possível. Eu fiquei 6 vezes eu fui reeleito. E eu disse: eu só saio daqui o dia que eu não tiver mais unanimidade no mercado. Evidente que o tempo foi se desgastando, em 18 anos criei muitos amigos, tempo, mas né? também muita inimizade, muita coisa. Então, eu achei que era melhor eu sair, depois de 18 anos, entrei em 92, saí em 2010. Bom, eu passei não sei quantos ministros da Fazenda com quem eu falei, desde o tempo, o primeiro ministro da Fazenda que eu peguei era o Marcílio, que era o ministro do presidente Collor. Collor. O senhor pegou o Collor, o Itamar, o Collor, Fernando Henrique, o Lula. Itamar, Fernando E não Henrique. sei se chegou a pegar Dilma ali. Não, 2010, não. Eu peguei os 8 anos do Lula. E nessa ocasião, eu cheguei até a ser nomeado para o conselho. O Lula tinha um conselho de empresários, tudo isso, e ele me colocou nesse conselho representando essa área de seguros. Aí fiquei 18 anos lá, no início. Mas o senhor, quando. Só uma parte aqui. Isso eu faço questão de colocar. O senhor assumiu em maio de 92, né? E o A teu. FENASEG. Não, em abril de 92. Abril de 92. Aí o senhor E fez lá, o discurso de posse, que eu publiquei, inclusive na íntegra, na revista Seguros em Foco, edição número 13, né? E reproduzi também no livro dos 90 anos do Sindiceg. E eu lá falei muito o senhor tinha uma meta, 2 pontos, falei que vários pontos o senhor falou, mas tinha 2 era pontos que eram desestatização a participação no PIB, né? e a participação no PIB, que o seguro representava 1% do PIB do Brasil. É verdade que eu também fui muito ajudado por motivos externos. O que deu a grande alavancagem no seguro foi o plano do Fernando Henrique, o plano real, né? Porque ele Estabilizou, deu né? condição para o povo sobrar um pouco de dinheiro e pensar em seguro. Porque senão o cara não vai pensar em seguro se ele não tiver nem dinheiro para comer. Então, o poder aquisitivo fez com que ele fizesse seguro. Tanto é comparar o Brasil com os países do primeiro mundo, eles têm mais seguro porque eles têm um poder aquisitivo melhor que o do Brasil. Estabilidade. É só por isso. E agora aí foi criada uma mentalidade também de seguros do Brasil, né? Hoje, o seguro do Brasil, eu acho que das empresas, das associações, coisa parecida, onde tem a reserva maior de dinheiro são das seguradoras. Quando eu entrei, era dos fundos de pensão. Os fundos de pensão eram muito mais que seguros. Hoje, não. Hoje, seguros. Por quê? Porque nós temos que fazer a reserva para garantir o sinistro na hora que ocorrer. Sim. Então, o seguro cresceu muito.
E aí a mentalidade das pessoas, claro, começaram a procurar mais tudo isso, e aí o seguro é o que é hoje. O seguro hoje, eu não sei se é 5, 5,5 do PIB, é um negócio bem grande e poderá aumentar mais ainda, porque o Brasil tem muito para ser feito nessa área de seguro, muito mesmo. Se for ver quando o senhor assumiu em 92 para agora, ou para quando o senhor deixou em 2010, ou mesmo para agora, de 2010 para cá, o mercado é outro. Né? É outro, totalmente outro. Mudaram até as pessoas, né? Sim. É. Mudou bastante até as pessoas. Por isso que eu digo que eu sou um dos poucos que ainda está, porque no decorrer de tudo isso, o Bamirindo foi vendido para o banco lá de fora, para o HSBC. Né? Sim. Com isso, eu saí evidente que eu saí da seguradora, pedi demissão, saí da seguradora. Ainda fiquei na Paraná, que era uma seguradora que o Banco do Estado tinha, junto com os alemães e o Bamirindos. Uhum. Aí, já indicado pelo governador Jaime Lerner, fiquei na Paraná um tempinho, porque senão não tinha seguradora para ir, eu tinha que sair da federação. Eu usei essa ponta na Paraná e fiquei lá no conselho, não na parte executiva, no conselho. E o Possieda era o presidente da companhia. Sim, eu lembro da bem. Paraná. Foi Aí, quando eu conheci ele. depois, houve o problema que a Paraná, o Banco do Estado também foi vendido, tudo isso, e aí o mercado, há muito tempo, lutava, não o mercado de seguros, mas o mercado exportador, de ter uma seguradora de crédito à exportação. Há muitos anos vinha se discutindo isso. Eu mesmo, quando estava na Bamirindos, muitas vezes participei de reuniões no Ministério da Fazenda, tudo isso, para discutir, para fazer uma seguradora de crédito. E aí foi feita uma seguradora de crédito, onde o Banco do Brasil participava, igualdade de condições conosco, era o Bamirindos, Bradesco, depois ficou Unibanco, Sul América e a companhia a Coface, que é a companhia francesa que conhecia, que é uma companhia de lá, sei lá, de mais de 100 anos, que fazia o crédito à exportação da França. Aí ficaram 3 diretores, eu como presidente executivo, mais um diretor, um francês, que veio da França como diretor técnico, e um diretor administrativo indicado pelo Banco do Brasil. Então, de qualquer forma, na diretoria, nós éramos 2-1. E no conselho, cada representante dessas empresas tinha um representante. E o presidente do conselho da seguradora era o presidente do Banco do Brasil. Até o dia que o presidente do Banco Central, nessa ocasião, ele disse, não, mas a seguradora tem que ter cara de empresa privada, não pode ser de estatal. Aí deu um jeito lá no governo e eles me passaram de presidente da diretoria para presidente do conselho. Então, eu entrei no lugar do presidente do Banco do Brasil. Francisco Grock, ele até faleceu, mas ele é uma cabeça fantástica. Ele foi presidente do BNDES, foi presidente do Banco Central, foi presidente do Banco, do Banco Central, do BNDES e da Petrobras, no tempo de governo. Então, ele era uma pessoa fantástica, fabulosa. Aí eu fiquei na seguradora de crédito. Nisso tudo, a família do Ricardo Iglesias, que você conhece, que era a dona da Centauro, eles vinham há muito tempo me dizendo, poxa, Elísio, por que você não entra de nosso sócio aqui? Porque mas agora estou aqui na Fenaseg. Aí me surgiu, bom, para que eu fique na Fenaseg, eu tenho que ter uma seguradora. É uma forma de eu comprar uma parte da família e ficar. E as condições que eles me colocaram era uma boa situação, e eu comprei, então, 50% da Centauro. Então, eu fiquei com 50% e a família Iglesias ficou com 50% da Centauro, isso lá atrás. No decorrer do tempo, nós dois vendemos 50% para a Ohio, para a companhia americana. Então, a Centauro hoje é 50% americana, 50% brasileira. Então, eu que tinha 50%, tenho 25% agora. Mas o Ricardo sempre fez questão que eu ficasse no conselho, como presidente do conselho. E o Ricardo, eu já passei da fase, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais... eu já nem sei mais como é que trabalha.
Não, você tem que ficar. Até hoje sou. Então, volta e meia, eu estou presidindo o Conselho da Centauro, com os americanos, que hoje nós temos 4 membros aqui, e eles têm 4 membros indicados pela Ohio. E aí sou segurador, então, até hoje. Então, essa é a minha vida. Sou presidente do Conselho da Centauro. E eu tive umas boas experiências. Quando eu era da Paraná, isso quando a Paraná ainda, o Bamiritos dava sócio, eu também fiquei encarregado de cuidar da Paraná. Então, eu viajei muito com o Poced para a Alemanha, porque a Paraná tinha uma ligação com uma companhia alemã, que hoje já nem existe mais, e foi vendida para a AXA. Mas, na época, eu ia... Uma reunião do conselho era aqui, a outra reunião era na Alemanha. Então, eu fiquei conhecendo esse mercado internacional devido a essas idas e vindas, depois com a COFAS, com a França, e agora com a Ohio, na Centauro, né? Então, vamos dizer assim, eu tive, vamos dizer, uma satisfação, um prazer muito grande de tudo que eu comecei e sempre encerrei no cargo máximo. Eu entrei como deputado, terminei como governador, entrei como segurador, terminei como presidente da Bamiritos, que na época era uma seguradora fantástica. É a terceira maior do país, né? Isso deve-se ao Amilcar Pisato. Eu sempre digo aí, quando o pessoal fala, porque fulano é segurador, diz, olha, eu conheci um segurador, Amilcar Pisato, esse realmente era um segurador. E ele começou na Bamiritos como contínuo, lá embaixo, e terminou como presidente do conselho, porque quando eu era presidente do executivo, ele era presidente do conselho. Então, ele era um cara que, de seguro, conhecia tudo, de todas as formas, as maneiras, o mercado. Então, eu tive grandes professores na vida, porque, primeiro, eu aprendi com o Carnê quando ele era governador, como eu era muito próximo a ele, e eu estava sempre vendo como é que ele fazia. Depois, com o Richa como vice-governador, o Richa sempre me deu muita atenção, pertencia à reunião do secretariado, tudo isso. Então, eu fiquei 3 anos e meio com o Richa. Depois, aprendi também muito no Bamiridos, né? Porque no Bamiridos, com o Edson, depois com o José Eduardo também. Né? O banco cresceu muito e eu viajava muito com o José Eduardo também. Então, eu sempre fui um dublê, uma parte empresário, uma parte político. Mas eu te diria que fui mais empresário, porque eu fiquei um pouco na política e saí. Né? E até hoje sou empresário, né? Então, hoje, eu tenho todas as minhas empresas estão no Paraná, como a Centauro, tenho outras também lá. E vou toda semana para Curitiba, menos agora não tenho ido por causa dessa pandemia. A minha filha me ajudou muito na Centauro, porque ela assumiu a vice-presidência e ficou um bom tempo lá, depois ela saiu. Então, a minha vida é isso. E me conta uma coisa, o senhor teve um papel fundamental na estrutura do mercado de seguros, que foi na tua gestão que nasceu a CNSEG, né? Ali aconteceu o seguinte, a federação ela não podia entrar com nenhum mandato no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo dizia que só as empresas nacionais, as confederações, que podiam fazer. E nós usávamos muito a Confederação do Comércio, porque seguro, um tempo aí, diziam que ele não era do sistema financeiro, era do sistema de comércio. Inclusive, ele era subordinado ao Ministério da Indústria e Comércio, depois que ele foi para a Fazenda, tudo isso. E nós usávamos muito a federação, grande meu amigo hoje da Confederação Nacional do Comércio, entrava por ele, na parte de seguros. Aí um dia eu fui lá para discutir o negócio de navios, que o Senado aprovou que o Brasil poderia fazer o seguro de navios fora, especificamente, é um negócio desse. Aí eu fui lá falar com ele e ele disse, pô, eu não posso fazer, porque os navios também são meus clientes aqui.
Tem uma federação aqui que é de São Donavio, então não vou fazer. Aí, então, nós tentamos e fizemos. Não transformamos a federação, porque não dava, então nós criamos a Confederação Nacional de Seguros Privados e Capitalização e Previdência Privada e Saúde, e pusemos embaixo dessa confederação as federações. Então, a Federação de Ramos Elementares cuidava de não-vida, a Federação de Vida cuidava de vida, a Federação de saúde, e aí nós criamos uma federação de capitalização. Então, deu para fazer um negócio bastante representativo. Aí, quando nós queríamos entrar, nós entramos direto em nome da Confederação de Seguros que existia. Então, senão a gente ficava meio... E, olha, não foi poucas vezes que a gente entrou na Confederação, no Supremo, e ganhamos. Eu me lembro uma ocasião, até não vou me referir ao nome do ministro, que ele fez um negócio na área de saúde. Primeiro, nós lutamos muito para que a área de saúde estivesse no Ministério da Fazenda e não da Saúde, porque a Agência Nacional de Saúde, que cuida dos planos de saúde, dos seguros de saúde, tudo isso, é um ministério mais social do que econômico. E seguro é um negócio econômico, não é social. Ninguém entra aí para fazer nenhuma ação social. Mas nós não conseguimos. Apesar da importância social do seguro. Ficou no Ministério da Saúde. Então, uma coisa que eu acho que um dia vai mudar para o Ministério da Fazenda, porque o seguro-saúde ou o plano de saúde é um risco que o cara está fazendo, porque ele está colocando lá um negócio que vai vencer daqui a 20 anos, 10 anos, 15 anos. Então, tem que ter reservas, tem que ter tudo isso. E você pode falar o que falar, mas o mercado de seguros não teve, em nenhum momento, nenhum abalo. Nem na crise de 2008, que foi uma crise de sistemática, foi uma crise fantástica do mundo inteiro. No Brasil, as seguradoras não tiveram nenhum problema, nem antes, no Plano Real, qualquer um deles. Sempre a área de seguros foi sempre muito sólida, como é até hoje. Então, um mercado muito sólido. Então, e a SUSEP também sempre regulou muito bem isso. De vez em quando até demais, né? Porque a regulação entra até na parte burocrática das seguradoras. Mas, em termos de reserva, sem dúvida nenhuma, o mercado é muito sólido, né? E mudou muito nesses últimos anos também, né? Sim. E acho que melhorou. A mudança foi para melhor. Curiosamente, o senhor participou no sindicato das seguradoras aqui apenas uma vez de uma gestão como secretário, né? Quando o Mário Petrelli foi presidente, em 1966... 7, né? Por aí. Ele foi presidente e ele me convidou para ser o secretário. E aí que eu me aproximei muito dele, né? A minha ligação com ele veio daí, porque ele era o presidente, eu o secretário. E aí, naquela ocasião também, iam fazer a conferência no Paraná. Então, eles necessitavam de apoio das companhias matrizes. Tanto que aí o Clube da Bolinha me elegeu como reitor do Bolinha. Eu fui reitor do Bolinha do Paraná lá, e nessa época. Eu recebi os bolinhas do Brasil inteiro, tudo isso. Então, essa foi também uma experiência muito boa. Aí que eu me aproximei do Mário Petrelli, que ele era de uma companhia e eu era de outra, né? Depois ficamos muito amigos, inclusive. Agora, ele faleceu, né, o ano passado. Tudo isso, e ele me acompanhou na federação os 18 anos que eu fiquei lá. Mas no sindicato tem uma história que o senhor fez uma ligação para o João Gilberto Pucciedi para convencer ele a assumir a presidência do sindicato em 93. É verdade isso? Veja bem, não foi uma negociação. Existia, a Federação de Seguros era um negócio bastante conservador. Existia um negócio que não estava escrito em lugar nenhum, que
todo sindicato estadual tinha que ser presidido por um dirigente de uma companhia local. Não era Uma companhia com estatuto, né? matriz. Era... Como matriz em Curitiba. Quem é que tinha matriz em Curitiba? Primeiro, a Atalaia. Então, a Atalaia teve presidente. Depois da Comercial, teve o meu companheiro de diretoria, o Adolfo de Oliveira Franco Júnior, foi presidente do sindicato em nome da Comercial. Depois foi o Pisato, que era o presidente da Bamirinos. Então, sempre a companhia. E isso dos outros estados também. Lá em Minas, o Alberto Continentino ficou 30 anos como presidente do sindicato de Minas, que ele era de uma companhia local, Minas Brasil. No Rio Grande também, o Miguel Junqueira também, ele era de uma companhia local. Em São Paulo também, os presidentes sindicais eram de uma companhia local. Quando saí, era o Mauro, o presidente, mas ele era ligado a uma companhia local. Então, sempre foi assim. E aí, no Paraná, quem que a gente queria colocar como presidente? O Ricardo ainda era muito moço, né? Senão, quem sabe, eu tivesse escolhido ele, mas também não dava, porque ele era meu companheiro de diretoria, tudo isso. E o Pociede era uma pessoa, vamos dizer assim, um nome conhecido no mercado, e o Pociede é uma pessoa muito afável, muito simpático, e entende de seguro, é um profissional de seguros. Então, nessa época, eu disse, pô, tem que ser o Pociede. Aí, mexi com todo mundo aqui em cima, para não ter um outro candidato. Ele foi eleito e ficou anos lá, até o ano passado. 27 anos, 27, 28 anos. Ele era presidente, e foi um excelente presidente, porque o Pociede conhecia seguro, muito mais que eu, porque o Pociede começou na Atalaia, lá embaixo, e foi subindo, foi diretor em São Paulo, foi diretor nacional, ele era um profissional, aí depois foi presidente da Paraná, teve também essa experiência com o estrangeiro, ele era um profissional e conheceu muito o Seguro Garantia por causa de Itaipu. A Bamirias foi a seguradora de Itaipu nas garantias. E o Pociede se especializou, claro, ele discutir lá em Itaipu sobre o Seguro Garantia, que na época se chamava-se Performance, Bold, essas coisas assim, ele teve que estudar. Então, ele é o cara que mais conhecia o Seguro Garantia no Brasil, era ele. Primeiro que ninguém mais fazia, só ele que fazia. Aí, quando ele foi trabalhar com o Joel também deu uma mão forte para ele, ele tornou a J. Malucelli uma companhia fantástica. Até ele ficar doente, até que ele teve o AVC, ele era o presidente do conselho. Não, e ele ia na seguradora todos os dias. Verdade. Não, sou testemunha. E mesmo aqui na federação, quando eu deixei a federação em 2010, já faz 12 anos, ele vinha toda a reunião da diretoria, o que eu podia contar com ele, todas as coisas que eu precisei, contava com ele. Ele é um companheiro fantástico, viu? É outro gigante do nosso mercado, né? Eu acho que sem dúvida, sem dúvida. E eu não tenho bem certeza, mas eu acho que ele só trabalhou em seguros na vida também. Se não só, ele não, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Ele começou esquema internacional de seguros, né? E lá ele foi para Atalaia, alguma coisa assim. Ele começou como boy em 1946. Fantástico. A história é fantástica, como a tua também é. Né? E dessa história toda, como político, segurador, empresário, o que mais marcou, doutor? Olha, eu acho que mesmo na política, vamos dizer assim, eu tenho boas recordações. Muitos amigos, tanto no governo como na federação também. Né? O próprio Petrelli foi um. Então, eu acho que é essa parte da amizade que me deu mais conforto, vamos dizer assim. Porque é difícil você largar as coisas e deixar para trás. Né? Sempre a pessoa quer voltar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E eu nunca tive essa... No caso da federação, ainda fiquei 18 anos, nem podia voltar mais mesmo. Né? Mas essas coisas eu sempre procurei dividir todos os meus êxitos com os meus companheiros. Então, eu acho que vamos dizer assim, que me deixa muito satisfeito é que eu deixei um bom legado, tanto no governo do Paraná como
como na FENASEG, né? Por ter ficado tanto tempo lá, né? Marcou, né, doutor? A tua carreira, tanto na política quanto no mercado de seguros, foi fantástica, né? Aliás, está sendo, né? O meu no meu na política, eu acho que no caso de governador, quando eu percebi que o Richa ia me deixar o governo, eu reuni lá um pessoal na Secretaria da Secretaria de Fazenda e disse assim, eu vou fazer um plano para 300 dias. Porque o meu governo vai ser de 300 dias, não vai ser nem de 301 e 2, vai ser de 300. 10 Quando meses. fizer 300 dias, eu vou ter que sair. Então, eu me programei para fazer isso. Então, tudo que eu queria fazer, que eu queria iniciar, eu consegui fazer. Porque eu fiquei bem programado. Sabia que naquele dia eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. Tudo eu programei. Então, eu acho que deu certo também, viu? Eu fiz coisas que até hoje eu fico pensando que são incríveis. Eu me lembro um dia, o reitor da universidade foi lá me fazer uma visita. Ele começou a conversar comigo e reclamando que o hospital de clínica não tinha dinheiro, que estava mal conservado. Mas eu disse, me diz uma coisa, o que está faltando lá? Pô, se puder dar uma arrumada no hospital de clínica, pode ser que eu arrumo. E mandamos arrumar o hospital de clínica. Então, era tanto o recurso que eu tinha que dificilmente a pessoa ia lá e não levava. Aí alguém me disse um dia, claro, ele sabia que essa pessoa não ia voltar, né? Porque a pessoa vai uma vez por ano sempre, né? A pessoa vai pedir uma vez por ano, não vai pedir duas vezes por ano. Então, você já dava, 10 meses. sabia que no ano seguinte você não estava ali mais. Então, o outro que tinha que dizer não, né? Mas eu fui muito feliz nessa época também. E o senhor também tem o Instituto, né? Que leva o nome do teu pai. Aí isso foi criado há 12 anos atrás, por acaso, porque o governo do estado do Rio, naquela ocasião, chamou as federações todas e disse, olha, nós precisamos de uma ajuda de vocês, porque o negócio está muito ruim, a educação, a delinquência, não dá para... Vamos ter que ter o apoio da iniciativa privada. E todas elas disseram que iam entrar. E aí a FENASEG também vai entrar aí com recurso para ajudar a Cidade de Deus, que era o bairro, quem sabe, que mais necessitado aqui do Rio de Janeiro. Aí, daqui a pouco, um foi saindo, outro saindo, ainda ficou só a FENASEG. Aí eu tinha uma assessora que é paranaense, está viva aí até hoje, a filha do professor Bento Munhoz da Rocha, Suzana Munhoz da Rocha, e ela sempre foi ligada ao social, tudo isso. Escuta, por que nós não pegamos isso aí e fazemos uma fundação, um instituto, alguma coisa assim, para cuidar da Cidade de Deus? Então, é uma boa ideia. E aí eu comecei, e aí disse, uma coisa, vou pôr o nome do meu falecido pai, que foi uma pessoa que me ajudou muito na vida. Então, eu pus o nome dele. E aí, a federação, até hoje, ela me dá recursos. Lá na Cidade de Deus, eu só saí há 2 anos atrás, porque as professoras começaram a ficar com medo de ir, porque o tráfico chegou de uma tal forma que as moças que cuidavam da creche, as enfermeiras, tudo isso, dizendo, lá não queremos ir mais, porque é impossível de ir. Então, por falta de garantia, eu tive que fechar a creche da cidade, porque não tinha gente para tomar conta. E aí, quando eu saí da federação, que eu fui para Curitiba, nós criamos aí o Instituto em Curitiba, porque não tinha, só tinha aqui no Rio. E aí eu comprei um tipo de um prédio ali em Pinhais, no município de Pinhais, e fizemos uma creche que tem até hoje. Tem uma creche que tem 100 meninos lá, em Pinhais. Essa eu continuo mantendo. Eu até pedi para eles mandarem um relatório para você ver do último ano, do que foi feito nessa creche de Pinhais.
Aí também passei a dar uma participação para a creche que o doutor Belmiro Valverde Jubim Castor fez em Piraquara. Ele pegou moldes americanos, o dele também é ótimo, ele tem 300 crianças. E aí, quando ele morreu, a senhora dele pediu para mim assumir a presidente do conselho, que ainda fiquei dando uma mão para ela, que essa é uma área também que a gente tem que dar um pouco do nosso, né, do seu, né? E não é, muitas vezes não é dinheiro, é ir lá, é dar satisfação, dar apoio, dizer, eu me responsabilizo por isso. Então, nessa área tem muito desse tipo de coisa, né? E o senhor, como político, o senhor acabou de dizer que conseguiu fazer o que gostaria. No mercado de seguros, faltou alguma coisa? Teve algum plano que o senhor queria ter No concluído? mercado de seguros, eu consegui fazer o negócio e depois não deu tempo, e mesmo assim, porque o mercado também era muito arredio, era o acidente de trabalho. Não tem porquê o acidente de trabalho estar na mão do Estado. Não tem porquê. Acidente de trabalho tem que estar na mão do particular. Agora, por que não dava para se falar muito nisso? Porque a Constituição dizia o seguro de acidente de trabalho terá que ser obrigatoriamente fazendo no Estado. É um serviço público, coisa parecida. E eu consegui tirar isso da Constituição. Hoje, se o Ministério quiser, eu dizia na época, quebrar o monopólio, não dizia privatizar o seguro, quebrar o monopólio. Não é só meu, é meu, mas a empresa particular também pode fazer. O Ministério pode fazer isso. A exemplo do que aconteceu Porque com o Resseguro, né? não tem mais na Constituição. Então, eu consegui tirar duas coisas da Constituição. O resseguro também estava na Constituição. E, olha, para tirar da Constituição precisa 2/3 do Congresso. Não foi fácil. Tá? Não é um negócio muito fácil. Isso até vou te dizer, porque o presidente Sarney era presidente do Senado nessa ocasião, e ele me ajudou muito a tirar o acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho, esse pessoal acha que tem que ser do Estado, que não pode ser do privado, porque o privado não cuida bem. Pelo contrário, o privado não cuida bem da saúde, é a mesma coisa. Esse é o acidente que acontece no trabalho. Agora, o mercado também tinha muita dúvida se queria ou não, porque é uma área de muito sinistro, né? Então, é um negócio regulado pelo Estado, na mão do privado. Aí criou-se na federação um grupo para estudar o acidente de trabalho. Eu soube até que outro dia, um ano e meio atrás, que eles estavam estudando de novo de tentar reivindicar do governo a quebra do monopólio de acidente de trabalho. Eu pego, por exemplo, uma empresa como a Mafre. Eu fui na Espanha para ver a Mafre trabalhar. A Mafre ela tem o seguro de acidente de trabalho. Eu fui ao Chile para ver como é que trabalhava as seguradoras de acidente de trabalho lá. Também um molde diferente da Espanha. E aqui também a gente poderia fazer, como o governo fez, o seguro-saúde tem que ser feito por companhia de saúde, né? Porque não é qualquer companhia que pode operar saúde. Só pode operar saúde quem tiver uma companhia específica para a saúde. Teria que fazer isso. Quem quiser operar acidente de trabalho tem que fazer uma companhia de seguros contra acidentes do trabalho, mas uma companhia específica. E o acidente de trabalho já teve na mão das seguradoras. Foi no final dos anos 60 que foi ele foi estatizado. Foi estatizado. É uma vergonha, porque... Agora, você veja como é que são as coisas. Isso o mercado, muitas vezes, não compreendia. Sabe uma das coisas que ele foi estatizado? Porque, naquela época, tinham 220 e tantas companhias, quando ele foi estatizado. Sabe quantos podiam pegar esse trabalho? 17. As outras não podiam operar. Por exemplo, nós do Paraná, comercial, não podia operar. Só quem operava era a Atalaia, porque ela tinha essa carteira. E o governo não autorizava ninguém mais. Então, eu estou dizendo assim, na hora que o governo estatizou, metade do mercado de seguro deu risada, a outra metade que ficou com quem tinha o seguro, quem não tinha, pouco ligou. Então, eu sempre defendi isso na federação. Não adianta defender os grandes, tem que defender os pequenos, porque os grandes
Não precisa da Venaseg defender. Os pequenos precisam. E não se iludam. O dia que ficar tudo grande, um dia o governo vai lá e estatiza, porque é mais fácil estatizar 5, 6 companhias do que estatizar 100. Então, tem que pensar nisso. Mas é mais um negócio que está em cima do Estado, que o Estado não tem condições de fiscalizar, então tem que cobrar na folha de pagamento. Hoje, uma pessoa que tem um seguro de uma mina, por exemplo, ele paga praticamente a mesma taxa do que tem um escritório de advocacia. E o risco que um tem e o risco que tem outro. Pô, não dá para ser assim. Não dá. Seguro é risco. Então, o Acidente de Trabalho era uma das metas que eu gostaria que fosse privatizado. Eu acho que até a participação no PIB daria um belo salto. Oh, meu Deus do céu. Sim, até a nossa estrutura lá da Centauro, nós temos a Extramed, que é a Eliana, a irmã do Ricardo, a Eliana Iglesias Moro estava conta, que é um negócio fantástico. Ela não é uma seguradora de saúde, ela é uma prestadora de serviço para as empresas que fazem o seguro-saúde. Então, e funciona muito bem. Não é privatizar, é quebrar o monopólio. Nós não queremos privatizar, queremos quebrar o monopólio. Quer fazer INSS? Faz. Mas a lei, pelo menos, o senhor conseguiu alterar. A lei eu tirei da Constituição. Se estiver na Constituição, eu trouxe um complicômetro que eu vou ter que contar. Muito difícil, muito difícil. E o do IRB diz assim, órgão ressegurador oficial. Tinha um título, órgão ressegurador oficial. Se o IRB tivesse sido bem administrado, seria um dos grandes resseguradores do mundo. Com certeza. É que, quando ele foi, e ficou muito tempo, quando ele foi privatizado, ele já devia ter sido privatizado há 20 anos antes. Já na minha época, eu sempre dizia, tem 2 países da América Latina, Cuba e o Brasil. O resto está todo privatizado. O Paraguai, o resseguro é em aberto. E nós, um baita de um país desse, o resseguro estatal, obrigado a fazer num ressegurador. Desde quando prejudica a seguradora? Nada. Foi difícil, viu? Quando eu comecei a Seguros em Foco, em 1990, na minha primeira edição já se falava em quebra do monopólio do IRB. O que só foi acontecer em 2010, né? 2010, por aí. Um pouco antes. Um pouco antes, né? Um pouco antes. Mas o governo podia ter feito isso há 20 anos antes, mas aquela ânsia, né, do negócio estatal, né? E isso funciona até hoje. É uma burrice que nunca foi esclarecida, as privatizações. Pô, é uma burrice dizer que é contra a privatização de alguma coisa, porque aquilo vai dar prejuízo e quem vai pagar somos nós, cada um de nós. Agora, as pessoas não pensam assim. Se fala em privatização, a grande maioria é contra. Esse ranço do estatal é um negócio muito ruim. Agora, o que precisa ter, você pode privatizar, mas você tem que ter normas. Não é? Para isso tem as agências reguladoras. Não é privatizar e dizer que faz o que você quiser. Não é isso. Eu posso ser o empresário e defender sempre o empresário, mas não deixe ele solto. Não deixe o empresário solto, deixa ele na rédea. Quer dizer, com normas, com fiscalização, tem que fazer isso, fazer isso. Funciona. Tudo não funciona no Brasil, os bancos não funcionam, os seguradores não funcionam. Tem que ter normas. Você é obrigado a fazer isso, fazer aquilo. Porque a hora que privatizar uma companhia elétrica, vão tirar a luz dos municípios pequenininhos. Escute, é só dizer que não pode tirar, pô. O cara não vai fazer isso. Olha o caso da telefonia. Mas, infelizmente, no Brasil, se você fizer uma enquete, o pessoal prefere que não seja privatizado. Você veja a modernidade hoje dos telefones. Você é bem mais moço que eu. Telefone, eu era do tempo do... Alô, que número? É um negócio incrível. Hoje, no Brasil, tem mais telefone celular do que fixo. Com certeza. Se fosse estatal, uma empresa só para fazer todo... Não tinha condições. Tem que ter, aí a pessoa escolhe. Agora, tem que ter fiscalização.
Não esqueça desse negócio. Tem que fiscalizar, tem que ter normas. Primeiro, cria agência, faz tudo isso para normatizar, depois privatiza. Tem que ter regra. Tem que ter regra. Não deixa o pessoal, o empresário solto também, que não vai dar certo. O senhor também escreveu um dos principais artigos sobre seguros. Um dia sem seguro. Como é que surgiu essa inspiração? Foi o seguinte, eu estava na Federação Argentina e discutindo com os argentinos e coisa. E o argentino é complicado, porque ele tinha 4 federações, uma cuidava de carro, outra cuidava não sei do quê, não sei o quê. E aí começamos a conversar, né, desse negócio de sem seguro. E alguém se referiu. Né, a gente podia um dia fazer uma promoção. Eu, quando voltei da Argentina, falei com o Geraldo, que trabalhava comigo na federação. Geraldo, nós vamos fazer um artigo, um dia sem seguro. E realmente, olha, por incrível que pareça, assim, muitos amigos meus violinistas, sabe que eu li teu artigo, aí que eu entendi da importância do seguro, eu nunca tinha pensado nisso. A pessoa não pensa, claro que não. E aí eu fui feliz no primeiro artigo, depois do fim do segundo não teve tanta repercussão como teve esse primeiro, né? Esse primeiro foi fantástico. Até o mercado segurador ficou assim, achando sensacional. E realmente foi, né? Foi. Quando o cara pensou, não, o ônibus não sai, o trem não sai, não sei, o navio não sai, ninguém nem sai, ninguém pode despachar nada, ninguém pode fazer, ninguém pode fazer aquilo. Quantas consultas médicas, assim. Então, aquilo ali realmente deu uma sacudida no mercado e as pessoas passaram a entender o que é o seguro. O seguro não é nada mais do que você passar a tua responsabilidade para o outro. Até o pessoal de seguro começou a ver o seguro diferente. Né? Exatamente. Eu acho que aquilo ali realmente foi muito bom. Você claro que você já viu, né? Isso já foi publicado, né? Já. Mas deixou um marco aí, viu? Se o senhor me permitir, eu republico novamente o artigo. Pode publicar. Que bom. Pode publicar. Vou publicar para quem? Para essa nova geração poder ver. Essa nova geração, o cara dá embaixo do braço. Você não sabe o que é seguro, então leia aqui. Aí você vai ver a importância que esse mercado tem. A importância que tem o seguro na vida da pessoa. A pessoa não... Claro, o cara não... todo dia aí vai pensar em seguro. Não pensa. Você tem que procurar deixar a pessoa pensar nisso, né? Verdade. Realmente fui muito feliz nisso. Doutor João Elísio, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Minha História da Seguros em Foco. Poder registrar a tua trajetória. Eu posso dizer o seguinte, primeiramente, obrigado de coração pelo carinho e pela paciência comigo. E eu queria afirmar com toda certeza que o mercado de seguros do Brasil, e especialmente do Paraná, tem muito orgulho de tê-lo como um dos grandes da nossa história. Júlio, eu agradeço muito a tua paciência de ouvir a voz de um velho segurador, vamos dizer assim, contar coisas de 50 anos atrás. Eu agradeço muito a tua gentileza. Eu estou ouvindo quem fez a história do mercado. Eu costumo dizer, doutor João Elísio, que eu, como jornalista, eu apenas registro a história. Né? Eu registro a história que vocês escrevem todo dia. Né? São vocês que fazem a história. O meu papel é apenas deixar ela registrada para a posteridade, digamos assim. É verdade. Mas, de qualquer forma, te agradeço muito. Obrigado e um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.